Boa noite, irmãos. Gostaria de falar hoje com os irmãos sobre pregações. O que nós estamos ouvindo, o que realmente desejamos ouvir e acerca também de pregadores. Pois bem, vamos orar antes de mais nada. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplicamos que o Senhor, ó Pai querido, conceda a nós a graça para estar em Tua presença, a graça para poder, ó Pai querido, falar da Tua parte, e a graça do Teu Espírito Santo para nos capacitar a ouvir o que vem da Tua parte, e que o Senhor, ó Pai querido, nos oriente em tudo. Suplicamos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, nós entendemos que Deus, além de se revelar ao seu povo, Ele quer se fazer compreendido. Para tanto, Ele usa de uma linguagem acessível na maior parte da Bíblia. Ademais, Ele nos capacita com o Espírito Santo para entendermos a Bíblia. Assim, auxiliados por Ele, usamos a Bíblia para interpretar a Bíblia. Salmo 119, verso 18 diz: Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, diz: As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É bem verdade que todo aquele que tem o Espírito Santo, por si só, ele tem como conhecer a Deus através da Bíblia Sagrada. 1 João, capítulo 2, o verso 20 e o verso 27 diz: E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. No entanto, Deus dá à igreja dons em forma de homens, para que eles possam nos auxiliar nos textos mais difíceis e edificar a igreja através de suas pregações bíblicas. Vejamos Efésios, capítulo 4, o verso 8 e o verso 11, que diz: Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Não vamos entrar aqui no mérito dos apóstolos, visto que entendemos que faz parte somente dos 12 e de Paulo. Então, são esses os pregadores que deveriam usar os púlpitos de nossas igrejas. Homens capacitados por Deus para edificar a igreja. Mas vemos que os púlpitos de nossos dias estão sendo usados por 3 classes de pessoas. Nesse momento, eu não estarei me referindo aos enganadores, aos falsos pastores, aos mercenários e tantos outros que enganam as pessoas usando a Bíblia. Essas 3 classes de pessoas são os expositores bíblicos, os pregadores e o que eu chamo dos palestrantes. Vamos analisar cada um deles individualmente, começando pelos expositores. Entendemos que o papel de um arauto é fazer com que o texto lido se torne compreensível aos ouvintes, de forma que ele esclareça o texto que foi exposto. Assim, quanto mais ele não acrescentar nada de si mesmo, mais próximo ele está em dizer o que já foi dito por Deus. E é nessa conjuntura que entendemos os profetas em nossos dias. Os profetas de nossos dias não são homens com uma nova revelação, mas sim são arautos que fazem exposições bíblicas, elucidando e tornando o texto lido o mais claro possível para o ouvinte. Eles somente dizem o que já foi dito por Deus. Daí, eles podem dizer: assim diz o Senhor. Normalmente, após ouvirmos uma exposição bíblica de arautos, como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes ou Marcos Granconato, ficamos com a real sensação de que Deus se revelou a nós através de sua palavra. Somos impactados com a mensagem de tal forma
que entendemos que Deus falou aos nossos corações e ficamos com a mensagem em nossa mente. Apocalipse capítulo 22, do 18 ao 19 diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, esses expositores bíblicos, por temor, que estão conscientes que estão falando em nome de Deus, eles põem a palavra de Deus mais próximo do que Deus disse. Em segundo, temos os pregadores, que são homens de Deus, que fazem uso da Bíblia em suas mensagens, mas não expõem o texto lido, mas trazem temas e conceitos bíblicos. As mensagens são bíblicas no sentido de que o que eles dizem são conceitos que estão na palavra e podem ser tidas como da parte de Deus. No entanto, não é o texto lido que corrobora o que está sendo ensinado, mas sim a Bíblia no todo. Eles não podem dizer, assim diz o Senhor, tendo como base o texto lido, pois o mesmo não foi exposto, mas usado para falar de outros assuntos. Eles usam aquele texto e tiram dali um tema, um assunto, e usam, então, várias outras partes da Bíblia para corroborar a sua mensagem. Esses são os pregadores. Por fim, temos os palestrantes, que usam a Bíblia por pretexto, onde suas mensagens giram em torno de testemunhos, experiências próprias ou ilustrações. O que eles dizem levam as pessoas a se emocionarem, se alegrarem ou se motivarem. Falam em nome de Deus, mas não da parte de Deus como sendo verdades bíblicas, mas sim conceitos humanos. Por mais que dizem ser de Deus, ao terminar de ouvi-los, você se sente bem, você se sente motivado, mas nunca confrontado a mudar. Você nunca se sente com o desejo de se arrepender ou confessar os seus pecados. São esses que enchem as igrejas de pessoas que estão interessadas em se sentirem bem, pessoas interessadas em ficarem felizes, pessoas que querem ser motivadas. Acima de tudo, eles também ficam com as suas consciências tranquilas, pois essas pessoas se auto-justificam que foram a uma igreja. Ao terminarmos de ouvir esses pregadores, ficamos encantados e saímos comentando o quanto eles são ótimos, mas dificilmente dizemos que ouvimos algo da parte de Deus. Vamos dar aqui um exemplo prático de como recebemos essas mensagens. Pensemos em um pastor que se propõe a falar sobre família na sua igreja. Após o expositor terminar de pregar, o ouvinte fica com a convicção de que precisa mudar algo em seu relacionamento conjugal, pois ele foi confrontado por Deus através de sua bendita palavra. Da mesma forma, a pessoa que ouviu um pregador, ele tem a consciência de que ouviu algo da parte de Deus. Não obstante, quando ele chega em casa e ele quer tratar do assunto com o seu cônjuge ou com seus filhos, ele não poderá fazer através do texto lido, pois o pregador ele se fundamentou em várias outras partes da Bíblia para justificar o seu ensino. Então, esse pregador, ele usa realmente a Bíblia, ele fala doutrinas bíblicas, fala verdades bíblicas, mas não necessariamente através do texto lido. Ele usa, então, várias partes da Bíblia e fundamenta a sua doutrina. Já a pessoa que ouviu um palestrante, por mais que esse palestrante ele usou a Bíblia, essa pessoa que o ouviu jamais sairá com a convicção de que Deus falou ao seu coração. Por isso, essa pessoa que ouviu esse palestrante, ela não experimentará mudanças em sua vida. Após a pessoa ouvir, então, esse palestrante, nos dias seguintes, as conversas vão gerar em torno do pregador. Vão falar o quanto ele é engraçado, o quanto você riu com a mensagem. Mas a sua vida conjugal continuará a mesma. Não haverá mudanças
em seu relacionamento, não haverá mudanças em sua família. Você experimentou um momento gostoso, um momento alegre, um momento satisfatório, um momento emocionante, você riu, você se alegrou, a igreja toda se emocionou, mas não houve uma mensagem da parte de Deus que impactuasse a sua vida a ponto de você se arrepender, de você confessar um pecado, de você pedir perdão para o seu cônjuge e de você mudar a sua vida. Você vai sair de lá muito alegre, satisfeito e vai comentar nos dias seguintes o quanto foi gostoso o culto. Mas a sua vida conjugal vai continuar a mesma. Para terminar, eu gostaria de colocar algumas questões para nós refletirmos. O que estamos procurando quando vamos a uma igreja? Uma outra questão. Os que os pastores pretendem quando convidam esses palestrantes para assumir os púlpitos de suas igrejas? Por fim, por que preferimos ouvir mais esses palestrantes do que um expositor ou pregador? Reflita. Vamos orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, coloque nossos corações sede pela Tua palavra. Coloque nossos corações à vontade, ó Pai querido, de conhecer a Ti através da Sua palavra. Que verdadeiramente, ó Pai querido, nós, ó Pai querido, entendamos que o que é melhor para nós é ouvir o que vem da Tua parte. Tira de nós, ó Pai querido, o egoísmo de querer se contentar, mas sim, ó Pai querido, de querer ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Ó Deus, pela Tua misericórdia, se revela a nós através da Tua palavra, mas acima de tudo, coloque em nossos corações o desejo de querer ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.